Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Gustavo Carvalho. RC fala em limitação nos últimos 20 minutos e resolveu usar todo o meio-campo contratado desde o início. Achou que os times não iriam se tocar e buscar anular? Bom questionamento. Inclusive, a gente vai colocar o Rogério Ceni para falar agora. Ele que deu aquela coletiva após a partida, a coletiva que repercutiu bastante, viu? Já que o Bahia foi derrotado no Bavi, as palavras que ele soltou. E a gente vai ver um trecho aqui agora do Rogério Ceni falando com a imprensa após aquele clássico. O time não suporta jogar os 90 minutos, os 4 meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os 4. Tem o Iago, que é uma troca no meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é... Eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas. 70 e quanto? Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós tínhamos do banco de meio campo é o Iago, e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo, e nós treinamos isso durante a semana, de colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, o Arias pelo outro, e defender o centro da zaga, que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava com o miolo bem preenchido de área, com 3 jogadores do centro, e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio campo. Nós tínhamos um jogador de meio campo. Nós temos as trocas no ataque, todo mundo pode dizer, pô, mas por que o Biel não entrou, se o Tupinhan não entrou? Você quer que eu coloque 4 atacantes? Eu jogo com 4 jogadores de modelo no meio campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado, porque as trocas nunca atenderão às expectativas. E as trocas nunca vão atender às expectativas do torcedor, da imprensa. Resultado é que o Bahia acabou derrotado. Ele sabe melhor que ninguém que o que vai atender a expectativa de torcedor em qualquer lugar do Brasil é resultado, né? Então, o que ele estava tentando ali é fazer uma defesa, na minha opinião, desastrada, do seu trabalho no Clássico. E nesse ponto, para mim, é que ele peca muito, né? O Rogério conseguiu fazer da coletiva pós-jogo um evento para o torcedor do Bahia mais danoso e mais agressivo do que o próprio jogo. Verdade. Porque ele não trouxe para ele uma responsabilidade que ele deveria assumir, independente de todos nós sabermos que a responsabilidade é compartilhada, ele enquanto porta-voz, quanto técnico, liderança, né, ele também recebe louros quando as coisas boas acontecem. Ele tinha que chamar para ele a responsabilidade, apontar para o futuro, para o jogo da volta, e ele começou a simplesmente espalhar caco de culpa para todo mundo. Ele foi ali, ele deu tapa no preparação física, deu tapa na diretoria de futebol, deu tapa nos próprios jogadores, sabe? E isso não tem nada de produtivo, assim. E vejam, o Rogério, ele precisa de uma relação saudável com o grupo. O Preto Casagrande, que faz com a gente o Linha Alta, ele trouxe uma informação que foi muito de bastidores. A do Everton Ribeiro, né? Se você puder até explicar, que após o primeiro Bavi, a entrevista coletiva do Rogério, que a entrevista coletiva do Rogério após o primeiro Bavi do ano também foi uma entrevista coletiva que ele foi entregando um ou outro ao leão ali, né? E, literalmente. E não se colocou ali como um responsável, né? Eu não acho que ele, quando diz assim, aqui sempre vai sentar o culpado, ele está se colocando como responsável. Não está. Ele está fazendo uma crítica a um sistema, vamos dizer assim. E aí o Everton Ribeiro teria chegado para ele, e aí foi informação de Preto Casagrande, que tem realmente trânsito nos bastidores do Bahia, e o Everton Ribeiro teria chegado para ele e dito, Rogério, a gente precisa que você esteja com a gente. A gente tá junto. E desde quando o Preto trouxe essa informação dessa conversa, veio logo na sequência ali um elogio, que o Rogério não tinha mais realmente estilado daquele jeito numa coletiva. Sim. Aí o Preto fez, mas também não perdeu. Isso. Porque o Bahia só foi perder com o time principal depois daquele Bavi de 18 de fevereiro agora. Esse Bavi. E ele foi e resgatou essa mesma característica, só que de uma maneira com mais ênfase, com mais agressividade. Então, o Rogério aparenta com desgaste mental, para mim, muito claro, assim, evidente, na forma como ele está reagindo. Mas ele
ele não pode tratar o elenco do Bahia como se o elenco do Bahia fosse mais limitado que o do Vitória. Cássio, eu acompanho algumas coletivas, principalmente na Arena Fonte Nova, desde o ano passado, né? Já há muito tempo, aliás. Mas a gente percebe, né, as reações de cada treinador. E o Rogério Ceni como um exímio vencedor, e ele odeia perder. E eu adoro essa característica. Ele muda realmente quando perde, muda a feição, muda o comportamento dele. Quando ele entra ali, ele parece que entra, pô, tenho que vir aqui da coletiva, ainda perdi o jogo e tenho que vir da coletiva. Contra o Cuiabá, por exemplo. Se ele pudesse, não ia, né? Se ele pudesse, ele não ia, entendeu? Essa é a minha impressão. Contra o Cuiabá, por exemplo, foi um jogo bem... não, na verdade, contra o São Paulo, que levou o empate. Informação que nos bastidores ele estava louco, ensandecido. Chegou até a não receber gente do São Paulo querer encontrar ele no vestiário, dar um abraço, né? Mas ele estava tão... Não, disse que ele não foi nem ficar olho no olho com os jogadores naquele momento, porque ele poderia gerar porque realmente ele estava fora de si. E até, talvez isso, me permita só, Uli, que ao término do jogo, lá no Barradão, tem aquele portão de ferro, né? Sim. Que aí abre para os jogadores passando e tal. E para poder ter acesso ao vestiário, existe um corredorzinho. E os jogadores todos já tinham entrado, e o pessoal entrando e saindo dos vestiários, e Rogério estava naquele corredorzinho, andando de um lado para o outro. Talvez tentando diminuir a carga, para poder não chegar lá dentro e explodir. Só que acabou explodindo aqui na coletiva. Né? E aí, quando a pessoa não lida bem assim com a derrota, acaba tendo algumas declarações, como o Rogério já bateu até na arbitragem, em alguns casos, ano passado, principalmente. E aí eu percebo essa rejeição que ele tem realmente a uma derrota, e foi assim nesse Bavi. Foi verdade. E aí, Marquinhos, eu te pergunto até que ponto isso pode fazer com que ele perca o grupo, né? Porque isso se fala muito, né? Ainda mais com essa informação trazida pelo Preto Casagrande. Isso pode acontecer, na sua visão, a longo prazo? Como é que o Rogério pode, de repente, controlar isso com seus atletas? Até porque a gente sabe que é um momento em que tem que ter aquele politicamente correto, né, de proteger os caras e tal. Isso. Habilidade política. Lógico que internamente ele vai bater, fazer a sua crítica, não sei o quê, mas às vezes tem treinadores que não tem papas na língua e falam o que tem que falar. É o caso do Rogério, que me parece bem aberto nesse sentido. O problema talvez seja a forma, na minha visão. Não sei o que o Marquinhos pensa. Não, eu concordo com você. Até entre essas análises que foram feitas na mídia nacional, o José Trajano falou uma coisa que é sensacional. Que o grande problema do Rogério Ceni é a língua. Que ele conhece futebol, ele estuda futebol, ele traz inovações para o futebol. Ele até acreditava que o Rogério Ceni poderia ser o técnico da seleção brasileira, mas no momento da derrota, no momento de uma coletiva, ele solta os jogadores, os deles. É como se não tivesse filtro, né? Exato. Então, assim, depende muito do jogador, Uli. Por exemplo, o Everton Ribeiro teve a sensatez de chegar para ele e falar: professor, você tem que estar com a gente. Everton Ribeiro é uma voz ativa no grupo. Sim. É um jogador experiente. Agora, será que todos os jogadores que estão ali têm a mesma proximidade com o Rogério para poder falar isso? Será que todos os jogadores vão reagir da mesma forma? Caio Alexandre deu entrevista essa semana, foi bastante educado até, por sinal. Eu achei que foi ótima a entrevista dele. Porque foi uma situação dificílima. Né? Ele tinha que ser perguntado sobre 90 minutos. Exato. E parabéns à assessoria de imprensa do Bahia também por ter deixado essa pergunta, porque hoje, o produtor não tem noção, a gente envia as perguntas, ela é feita para o jogador. Poderia ter um filtro. Ninguém... Uma pergunta casca de banana. Exato. E aí o Caio conseguiu sair muito bem na resposta. Mas que tem que ser feita, tá? Lógico, claro, tem que ser feito. Quem fez está corretíssimo, não podia deixar de fazer. Aliás, foi o papel perfeito em tudo, até para o Rogério Ceni aprender. Sim. O Caio Alexandre protegeu ali. Protegeu. Eu tenho condições de jogar 100 minutos, até 100 minutos. Aí a decisão do professor. Isso. Exato. Ele não... foi impressionante como ele conseguiu, ao mesmo tempo, se defender de certa forma, né, de um apontamento de que ele não teria condição física, ele foi engolido naquele bolo, ao mesmo tempo que ele não colocou mais pressão, mais linha na fogueira dessa relação de Rogério com as palavras e com o próprio grupo. Perfeito.